Atenção, revisão da vida toda. Acaba de sair movimentação urgente. O processo está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, estamos aqui direto do site do STF. Ele até mudou a logo, colocou lá 135 anos de STF. O STF, a gente não quer esperar 135 anos pela revisão da vida toda, não. A gente quer a revisão da vida toda já. Então, tá aqui, pessoal, já foi intimado o Procurador-Geral Federal, já foi intimado todo mundo, já foi intimado o despacho, a decisão, o acórdão e 9/4/2026, conclusos ao relator. O que isso quer dizer? Quando a senhora ou o senhor estiver olhando o seu processo, estiver concluso ao juiz, concluso ao relator, concluso para alguém, quer dizer que esse processo encontra-se no gabinete, entre aspas, é claro que hoje em dia é eletrônico, mas encontra-se no gabinete, na mesa do juiz, para uma decisão. Como está aqui para o relator ministro Alexandre de Moraes, eu estou falando aqui do tema 1102, revisão da vida toda propriamente dita. Nesse processo aqui, tá? Eu não estou falando da ADI 2111 nesse momento. Estou falando do tema 1102, revisão da vida toda, propriamente dita. Está na mesa do ministro Alexandre de Moraes. E quais serão os próximos andamentos? O que vai acontecer a partir de agora? É isso que a gente vai ver. Salmo 4, a vitória que começa com paz e confiança. Um minutinho de paz no seu dia. Aproveita para fechar os olhos e respirar fundo. Ouve-me quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a verdade e buscareis a mentira? Sabei, pois, Senhor, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecereis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Comente amém para essa palavra de hoje. Eu vejo muitos idosos com dificuldade de dormir em paz, porque não sabe nem como é que vai pagar a conta desse mês, do mês que vem e do mês que já está atrasado também. Então, eu trouxe essa palavra, um minutinho de paz no seu dia. Continuando aqui, pessoal, então, movimentação dia 9/4, concluso ao relator, está na mesa do ministro Alexandre de Moraes e o que ele vai decidir? Bom, temos aqui os embargos opostos, olha rapidamente o que foi pedido, só para quem não acompanhou ainda, para a gente entender o que está sendo pedido dentro da revisão da vida toda propriamente dita. Primeiro, os embargos de declaração servem para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Então, se a gente quer ganhar um recurso, a gente quer ganhar a revisão da vida toda, a gente precisa enquadrar o recurso em algum desses pedidos. E nesse caso, a doutora Gisele Corvichitin fez um belíssimo trabalho em mostrar para o STF as omissões e contradições. Olha, o STF está errando quando ele adota como premissa o julgamento da ADI 2111, sendo que esse julgamento ainda nem terminou. Ainda estão pendentes de apreciação os embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, fundada pelo Medeiros, atual presidente Miguel Torres, 2 guerreiros aí a favor também dos aposentados lá na ADI 2111, trabalhando para corrigir o estrago que foi feito pelo ministro Barroso, o então presidente do STF, que colocou aquela palavra cogente para que a regra de julho de 94 em diante fosse aplicada para todo mundo. Então, está suspenso, tem pedido de vista, vou tratar do pedido de vista na próxima live aqui da ADI 2111, beleza? Então, o primeiro erro é esse, é querer usar a ADI 2111 no tema 1102, sendo que nem a ADI acabou ainda.
tem que finalizar a DI. Antes de julgar o tema 1102, tem que finalizar a DI 2111. Isso aqui já me parece claro. Beleza. Outro erro do STF, deixar de enfrentar a necessidade de modulação de efeitos da decisão. Por quê? Superação de precedente qualificado, overruling. Você não precisa decorar esses termos jurídicos, mas você entenda que nós tínhamos uma decisão de caráter nacional e vinculante. Tanto a STJ como a STF, os dois maiores tribunais do país, haviam decidido, valendo para o Brasil inteiro, a favor da revisão da vida toda. Isso afronta o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que quando houver uma mudança de jurisprudência dominante, aí tem que ter um regime de transição, tem que ter uma proteção para quem já havia criado relações jurídicas anteriores. Outro erro do STF foi determinar o cancelamento da suspensão nacional dos processos do tema 1102 sem esperar a DI 2111. Por quê? Professor Nakamura, mas ninguém aguenta mais essa suspensão nacional dos processos. A gente quer que ande. Pessoal, vocês estão confundindo o andamento no STF com a suspensão nacional dos processos. Quem defende o fim da suspensão nacional dos processos está contra os aposentados. Sabe por quê? Porque eu sei que a demora é ruim. Eu também defendo um julgamento rápido. Show de bola. Eu tô junto com vocês, pessoal. Já vocês sabem disso, da nossa luta. Mais de 60 mil reais em passagens para Brasília, São Paulo e para onde for, para defender os aposentados. Eu nunca pedi Pix aqui nesse canal. Então, o interesse é a gente tá junto aqui, pessoal. Já botei mais dinheiro do bolso que um carro popular. Então, a gente tá junto aqui. Só que eu quero que a senhora ou o senhor entenda que não adianta nada uma decisão rápida ruim. Ô, meu pai amado, não adianta nada arquivar o seu processo. Então, tem que manter a suspensão nacional dos processos. A suspensão não é ruim. O que é ruim? Ruim é a demora do STF. Só que, quando estava a favor dos aposentados, aí o Alexandre de Moraes suspendeu para o Brasil inteiro. Essa suspensão era ruim. Mas depois que o Barroso e os outros ministros quiseram prejudicar a revisão da vida toda, a suspensão nacional dos processos passa a ser uma segurança para os aposentados que já haviam entrado com o processo. Entendeu? Quando estava bom para os aposentados, aí o Moraes suspendeu o processo. Agora que tá ruim para os aposentados e a gente está definindo como que vai ficar essa situação de quem já entrou com processo, aí agora o Moraes quer liberar os processos? Tá errado isso aí, tá errado isso aí. Se ficou suspenso quando a situação estava boa para o aposentado, tem que ficar suspenso agora até definir de uma vez. Por quê? Porque depois o STF, fazendo a modulação de efeitos, garantindo o direito de quem já entrou com a ação, imagina só não só o trabalho que vai dar, mas também a insegurança jurídica de quem entrou com o processo e teve o seu pedido arquivado, né? Teve uma sentença improcedente, às vezes até o advogado recorreu ou o advogado perdeu o prazo. Como é que fica essa situação? Então, ao nosso ver, teria que suspender. A suspensão, nesse momento, protege o segurado. Só que o Moraes cancelou a suspensão. É isso que eu falei. Quando estava bom para o aposentado, o Moraes suspendeu. Aí, pessoal querendo receber e o processo suspenso. Agora que ficou ruim para o aposentado, o Moraes botou o processo para andar. Isso aí é realmente assim, né, é difícil, pessoal. Não dá nem para ficar falando muita coisa que a gente vai preso aqui, né? Vocês sabem disso, né? Mas olha, vamos falar a verdade. O Moraes ficou 4 anos defendendo a revisão da vida toda. No plenário virtual, no plenário físico, em frente às câmeras, para depois chegar e fazer um negócio desse. Rapaz do céu, velho. Tem que investigar mesmo. Tem que investigar mesmo. Tá voando em avião dos outros aí? Tá recebendo contratos milionários? Tem que investigar e delatar e tirar esse ministro se for necessário, porque não é possível. Mas como é que muda de ideia assim? Não é possível, tem que investigar mesmo. Vai cair a República? Que caia a República. E que torne agora de forma transparente. Pessoal, a gente precisa mudar esse negócio de ministro do STF ser indicado pelo presidente da República. Por quê? Porque quando a casa do presidente, pode ser qualquer presidente, tá? Lado A ou lado B, esquerda ou direita, mas o presidente ele tá basicamente escolhendo quem vai julgar ele quando a casa cair. Aí fica difícil, né? Fica devendo favor, fica aí não sei o quê.
A gente não quer saber disso. A gente quer o André Mendonça acabando com tudo, indo para cima dessa questão do INSS, porque a revisão da vida toda está atrelada diretamente nisso também, tendo em vista o impacto financeiro que ninguém quer pagar. Então, a gente aqui não está acusando ninguém de nada. O que eu estou mostrando são fatos. O Alexandre de Moraes, ele ou se deu por vencido, ou ele mudou opinião, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, que ele passou 4 anos defendendo ferrenhamente os aposentados na revisão da vida toda, e aos 45 do segundo tempo, ou ele se deu por vencido, ou ele mudou de opinião, ou o que aconteceu, a gente não sabe, mas a gente sabe que os aposentados precisam receber o direito que foi concedido pela STJ e STF. Não adianta querer voltar atrás agora. Então, que tivesse negado lá atrás. Se fosse para a ADI interferir, isso aí tinha que ser discutido lá atrás, não depois da vitória dos aposentados, né, pessoal? Pelo amor de Deus. E aqui também o STF errou quando ele ficou silente, né? Quando ele se silenciou quanto às consequências práticas da decisão no âmbito das instâncias inferiores. Então, a senhora ou o senhor que tem processo em andamento está aflito com essa sentença improcedente, com esse arquivamento, e tem advogado que já jogou a toalha, tem advogado que já foi tirar férias, tem advogado que já está no Havaí fazendo outra coisa, tem advogado que já bloqueou o cliente no WhatsApp, já não responde mais no WhatsApp. E aí, como é que fica o segurado, né? É uma situação realmente complicada, pessoal, mas a gente está aqui lutando pelo seu direito e a gente vai junto até o final. Então, beleza. Esses foram os pontos que o STF deixou em aberto e errou. Aí, né, ela traz muito bem feito que a ADI 2111 ainda está pendente de julgamento, tem o pedido de vista do Dias Toffoli. Eu vou passando reto aqui, pessoal, não vou cansá-los, a gente está fazendo só um apanhado aqui para a gente focar agora que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, beleza? Outra questão, a necessidade de manutenção da suspensão dos processos nesse momento, né? E quais foram os pedidos? Então, aqui é o ouro dessa live. Aqui você realmente precisa prestar atenção. Conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para corrigir esses erros. O reconhecimento de que não houve o trânsito em julgado da ADI 2111. Ainda estão pendentes os embargos de declaração da CNTM com pedido de vista do Dias Toffoli. Então tem que resolver primeiro a ADI 2111 para daí a gente passar a régua no tema 1102. Depois, enfrentar a modulação de efeitos, garantir o direito de todo mundo que já entrou com a ação, mesmo que tenha a sentença improcedente. Pessoal, tem outra questão do interesse de agir, que tem vários professores, advogados, até juízes comentando, né, que é sempre interessante você manter algum pedido ativo de revisão, tá? Se não for a revisão da vida toda, vem com a análise completa, mais de 20 revisões de aposentadoria sem esperar o STF. Analisamos todos os seus documentos, vínculos e contribuições, elaboramos o parecer jurídico com cálculos, vai ter a consulta com o especialista, se a senhora ou o senhor quiser, né? Claro, o advogado topo da hierarquia, pode ser presencial na Avenida Paulista, ou mais de 85% dos clientes preferem o atendimento virtual para todo o Brasil. WhatsApp oficial 11 99981 1196. Ah, não consegui anotar. Tá sempre aqui na tela e também fica no link do comentário fixado. É só procurar o comentário fixado. O primeiro comentário que aparecer é meu, professor Nakamura, né, com o tiquezinho ali, confirmado o usuário, e clica no link. Clica no link que já vai falar no WhatsApp com a nossa equipe e a gente já tá lá para te atender, beleza? Além disso, outro pedido que foi feito, então, né, que se não for para enfrentar a modulação de efeitos lá na ADI 2111, então que se enfrente aqui. Pessoal, tem um detalhe muito importante da ADI 2111, que se o Nunes Marques, né, não receber os embargos, a modulação de efeitos será discutida aqui. Eu vou trazer isso na próxima live para ficar bem claro para todo mundo. Então agora, ao nosso ver, embora já tenha duas intimações do Procurador-Geral Federal, uma intimação aqui diz respeito à publicação do acórdão, outra intimação diz respeito ao último despacho do Alexandre de Moraes do dia 19, que ele falou para esperar o fim dos prazos para ele analisar as questões. Ao nosso ver aqui, né, ele ainda vai
intimar a AGU, né, a Advocacia Geral da União, aí ele ainda vai intimar o INSS para apresentar as suas manifestações em relação aos embargos a favor dos aposentados, tá? Então, pelo andamento normal aqui, concluso agora para o ministro Alexandre de Moraes. Um lado positivo, não teve recurso a favor do INSS agora, nesse momento. Mas é claro, porque o INSS está conseguindo jogar as cartas lá na ADI 2111. Mas beleza. Aqui, então, no tema 1102, não teve recurso a favor do INSS, teve recurso a favor dos aposentados, e agora, provavelmente, né, segundo manda o Código de Processo Civil, o ministro Alexandre de Moraes vai intimar o INSS para, querendo se manifestar sobre os embargos da revisão da vida toda, e inclusive pode haver manifestação até mesmo, né, do presidente, como houve em outras oportunidades, principalmente lá na ADI, que envolve uma questão constitucional, e no tema 1102, agora que já ficou atrelado, pode ocorrer isso também. A gente vai continuar acompanhando também. Mas, basicamente, em português bem claro, entrou para o ministro Alexandre de Moraes, ele vai ver se está tudo certinho, os prazos, tudo certo, e agora vai intimar o INSS para se manifestar sobre os embargos de declaração da revisão da vida toda a favor dos aposentados. Então, pelo menos está tendo os andamentos, o processo não está demorando, concordo, está demorando até demais, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pessoal, é uma coisa muito triste a gente ter que mandar uma notícia, né? Olha, o seu processo está assim, e aí o cliente vem e fala, olha, ô doutor Nakamura, eu agradeço toda a luta, mas o meu marido faleceu, ou então a minha esposa faleceu, né? Então, o segurado que entrou com o processo de revisão da vida toda, nos seus últimos anos de vida, viu toda essa luta, toda essa manobra que foi feita no STF e não pôde receber o seu direito. É uma mensagem muito triste quando a gente recebe a notícia, né, de que um segurado faleceu sem receber o seu direito. E é por isso que a gente continua lutando. Independente se vai me contratar ou não, pessoal, beleza, tranquilo. Aqui no YouTube o professor Nakamura está lutando por todo mundo. E em breve estaremos em Brasília de novo. Vocês sabem que a gente tem um escritório em Brasília, a gente tem um escritório em São Paulo, na Avenida Paulista, com atendimento presencial e online para todo o Brasil. E em breve estarei novamente. STJ e STF podem contar comigo. Deus te abençoe e até a próxima.